E você sabe, né, o nosso reforço aqui para arrebentar o nosso Balanço Geral Alagoas tem ele para falar de futebol aqui no Campeonato Alagoano. O nome da fera é... PV Malta. PV Malta. Muito bem. PV, Asa e CRB empataram na segunda rodada do Alagoano e não saíram do 0-0. Diz que foi um jogo terrível. Então, PV, você vai mostrar pra gente agora os lances. Agora, a primeira pergunta fácil. Foi realmente tão ruim assim? Asa e CRB, PV, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Douglinhas, bom dia a todos os nossos telespectadores. Foi um jogo complicado, né? Tivemos o CRB fazendo sua estreia no Campeonato Alagoano, 7 novos jogadores, então é difícil ter um entrosamento já nesse primeiro momento, mas o Asa até tentou, no entanto, se tem um cara que continua no CRB bem pra caramba, é o Matheus Albino. A gente acompanha agora nos melhores momentos. Em Arapiraca, o Fantasma começou com tudo e tentou abrir o placar logo aos 4 minutos. Júnior Viçosa, que surpreendeu o goleiro de muito longe, e mandou por cima. O Galo só acordou depois dos 20 minutos. Juan atacou pela esquerda e cruzou na segunda trave. David buscou o contrapé, mas cabeceou para fora. O estreante David voltou a atacar. Ele queria jogo. De fora da área, o atacante soltou a pancada e Matheus espalmou. Já nos acréscimos, Júnior Viçosa desarmou o Ian Souto, invadiu a grande área e tocou por cobertura, mas Matheus Albino deu um tapa e salvou o CRB. Na sequência da jogada, em cobrança de escanteio, Viçosa cabeceou no cantinho e Matheus Albino fez um milagre em Arapiraca. Na volta do intervalo, Júnior Viçosa aproveitou o cruzamento na área, cabeceou de peixinho e mandou finalmente a bola no fundo do gol. Só que a arbitragem assinalou o impedimento. O zagueiro Zulu saiu da área, foi apertar a saída de bola do CRB e quase marcou sem querer. A bola foi pertinho da trave de Matheus Albino. No abafa final, Ronald tocou para Matheus Ribeiro e o lateral chutou de bico, mas a bola foi para fora. Tudo igual no Coraci da Mata Fonseca, Asa 0, CRB também 0. Eita, PV, me diga uma coisa, é normal um campeonato começar assim? Porque assim, os times estão voltando, né? CRB agora com nova formação e depois desse jogo de ontem, o CRB já volta agora, joga no fim de semana. Primeiro, a pergunta de que é normal e depois quando é que ele volta e pega quem? Isso, então, é normal. Analisando pela parte do Clube de Regatas Brasil, né? É uma reformulação geral que está sendo feita no elenco. É Humberto Louser retomando um trabalho, mas passou um tempo fora, então precisa desse período de readaptação. Então, está sendo construída a identidade desse CRB versão 2025. Time que se apresentou há pouco tempo, foi o último clube dos 7 que estão disputando o Campeonato Alagoano, então é natural. O torcedor precisa ter um pouco mais de paciência nesse início de trabalho. Do outro lado, a gente esperava o Asa um pouco melhor. Teve um lance ali do Viçosa, do Matheus Albino, que terminou não indo, mas foi uma defesaça, a defesa do jogo. E aí o Alvinegro pressionado porque ainda não venceu. Na próxima rodada pega o Penedense, enquanto o Clube de Regatas Brasil volta já a campo no domingo para enfrentar o CSE. E já pegando esse gancho, o CSE jogou no Juca Sampaio e foi derrotado. A gente acompanha um jogo que foi decidido no último lance, viu, Douglas? Palmeiras dos Índios, o jogo se encaminhava para o empate em 1-1 até os 51 minutos da segunda etapa. Foi quando Maicon Alagoano, de canhota, cobrou falta do meio da rua. A defesa do tricolorido bateu cabeça e a bola morreu mesmo, foi no fundo do gol no último lance da partida. O Penedense venceu o CSE por 2-1 no Juca Sampaio e conquistou a segunda vitória seguida no Campeonato Alagoano. Olha, e com essa vitória é o líder? A gente tem tabela, é isso, PV, já? Não é o líder, mas tá brigando ali ao lado do né? CSA. No saldo de gols, a Zulão leva melhor. Vamos trazer a tabela para o torcedor poder acompanhar, Vamos acompanhar aqui, ó. Como é que tá essa situação do Campeonato Alagoano. Ó, o CSA é o líder com 6 pontos conquistados. Pesa o saldo de gols, né? Venceu o Muricy por 3-0. Então, é uma equipe que folgou na rodada enfrentando em tese o Igaci, então soma mais 3 pontos e 3 de saldo. O Penedense aparece na segunda colocação, venceu o Coruripe na estreia e depois agora a equipe do CSE, então aparece na segunda colocação. Porque o CRB está em quarto e só tem um jogo e empatou? Porque a primeira rodada foi contra o Igaci, então o regulamento prevê que quem desiste da competição está eliminado, todos os jogos substituímos por uma vitória de WO mais 3 gols de saldo. Então o Galo é o terceiro colocado com 4 pontos, o Coruripe vem de 2 empates
é o quarto colocado. O Asa aparece na quinta colocação também com 2 pontos. E o Muricy apenas com 1 ponto é o sexto. O CSE é o vice-lanterna, sem nenhuma pontuação ainda. Vale lembrar, não tem rebaixado, que já foi a equipe do Igaci que desistiu da competição. Então, a tabela, por enquanto, é essa. Vale lembrar que todo mundo vai folgar na rodada que enfrentar o Igaci. Nessa segunda foi o CSA. PV, vamos lá então, porque o campeonato mal começou e já tem time mudando de técnico, é? Times, na verdade. Mas, no plural, olha, a gente teve o jogo entre a equipe do Muricy e do Coruripe, que foi 2-2. E ontem mesmo, ainda durante o dia, o Gilmar Batista não é mais técnico do Coruripe. Foi a notícia divulgada. Segundo a nota do Hulk, o Gilmar pediu para sair, alegando alguns problemas particulares. A presidência do Coruripe aceitou e rapidamente anunciou o Helenilson Santos. Então, o novo treinador do Coruripe é o Helenilson, a gente está acompanhando aí na imagem, um treinador que foi campeão da Série B, da Série B do Alagoano pela equipe do Igaci, estava treinando o Igaci, se preparando, então estava ali na ativa, vai assumir o Hulk, não é a primeira vez que ele comanda o Coruripe, então vai tentar dar uma guinada agora a partir da terceira rodada. No caso, o Coruripe folga, enfrentaria o Igaci, então ele tem uma semaninha para treinar. E já à noite, a equipe do Muricy anunciou a saída do técnico Flávio Barros em comum acordo. Diz que quase na madrugada, né? Foi. Depois do jogo. O jogo acabou ali por volta de 10, 10 e meia dos jogos de ontem, né? Que a gente estava trabalhando. E aí surgiu a notícia de mais uma saída de treinador. Então, com o complemento da segunda rodada, Douglas, já temos 2 técnicos desligados dos seus respectivos clubes. O Muricy ainda não anunciou o substituto. Certo, só pra gente fechar rapidinho, é normal isso, essa dança? Porque o tiro é curto, são 6, 7 jogos no máximo, né? Nessa primeira fase. É normal, infelizmente, né? É normal porque, como é uma competição de tiro curto, tem também avaliação sobre a pré-temporada das equipes, enfim. E naturalmente, quem não ganha, e pior, quem não ganha e termina sendo, vou dizer assim, não tendo um desempenho agradável, rapidamente as equipes chegam num comum acordo e a dança das cadeiras do futebol. Não é só do futebol alagoano não, viu? Que fique claro. Brasil tudo. Brasil tá difícil. Agora a gente quer saber a sua opinião. E que opinião a gente quer? A gente vai rodar para você agora a enquete do balanço. PV Malta aqui com a gente. Como é que funciona essa enquete? Explica aí, hein? Para quem tá em casa poder votar. Atenção, hein? Todo pós-rodada a gente vai trazer 3 gols que a gente julgou importante ou bonito e você, por meio do seu QR Code, pode fazer lá a sua interação e colocar o seu voto para a gente eleger aqui o gol da rodada. Então, nós separamos os 3 gols aqui para essa segunda rodada. O George pelo Muricy, o gol que abre o placar lá no José Gomes da Costa. Aproxima o celular ali, a câmera, bota o QR Code, dá o seu voto. Você, o torcedor alviverde, que tá aí tomando seu cafezinho, assistindo o BG diretamente de Muricy, vota lá no gol do George. Foi o primeiro da equipe do Muricy no empate em 2-2 contra o Coruripe. E aí você que tá no Litoral Sul, torcedor do Hulk, bota aí o celular na tela e vota no gol do Kaique, de pênalti. O gol que decretou um empate fora de casa. Coruripe que saiu perdendo por 2-0 e conseguiu arrancar esse empate jogando lá no José Gomes da Costa. E o terceiro foi de ontem. Uma cobrança de falta no apagar das luzes aos 51 minutos. Maicon Alagoano, do meio da rua, viu? O meio campo tá ali. De muito longe, bem verdade, que é uma pane generalizada do sistema defensivo da equipe do CSE, mas o que importa é a importância do gol e também que foi do meio de campo. Então, Maicon Alagoano é a nossa terceira opção, o gol que decreta a segunda vitória consecutiva do Penedense. Pega a câmera, aproxima ali da tela, dá o seu voto, torcedor que tá lá em Penedo, tomando seu cafezinho, interagindo conosco aqui diretamente do Balanço Geral. Pois é, então a opção, ó, Kaique, George ou Maicon? Qual é o gol mais bonito da segunda rodada? Pega seu celular agora, aponte a câmera aí do celular para esse QR Code que aparece na tela. Bom voto, boa sorte, PV volta já dizendo quem ganhou. Favorito, vamos dizer não, assim... Eu tenho um, mas eu só digo no... Realmente era. Deixa o povo votar. Deixa o povo votar. Abraço, valeu, PV, saúde. Valeu, Kaique, George ou o gol do Maicon. Resultado, a gente volta já, PV Malta, trazendo tudo. Até já, garoto. Agora é hora de resultado da enquete. Resultado do gol da rodada com a fera. PV Malta. Fala, PV. Vamos lá, ver qual foi o gol dessa segunda rodada. Lembrando, aqui
as opções. O Kaique, que empata o jogo para a equipe do Coruripe na batida de pênalti no José Gomes da Costa. O primeiro gol do Muricy, de cabeça do George, após cobrança de escanteio. E o Maicon Alagoano, o gol da vitória do Penedense lá no Juca Sampaio, diante do CSE. Vamos ver lá? quem ganhou? Tchananã, que rufem os tambores e o gol mais bonito da segunda rodada do Alagoano é... Maicon! Tá Você aí. concorda? Concordo pela importância. A gente sabe que foi ali uma pataquada da defensiva da equipe. Olha o gol. Mas véi, Deu uma pane, foi? pane geral. Você vê, o goleiro do CSL sai pra atacar a bola, mas os zagueiros também estão. E aí eles terminam um confundindo, atrapalhando o outro. Mas fato é que é uma cobrança do meio da rua, do meio de campo, aos 51 minutos, no último lance do jogo. E o Maicon Alagoano, nessa cobrança venenosa, faz o segundo gol, o gol da segunda vitória do Penedense no Alagoano. PV, por hoje, muito obrigado, mas amanhã você tá na tela da TV Pajuçara com César Pita. Amanhã tem Arena PFC com Bruno Protásio. Meio-dia. Dias 13, depois 15h30, eu e o amigão da galera. E o Bruno Protásio também estaremos diretamente do Rei Pelé para fazer a transmissão entre CSA e Muricy. O Pro tá lá, a gente aqui no estúdio batendo aquela tabelinha para abertura da terceira rodada do Alagoano. Eu sou mais PFC. Valeu, PV. Abraço pra todos. Valeu, Até até mais. segunda, bom fim de semana. Valeu, garoto.